Acho que até meu pai veio, entendeu? Agora a O negócio é responsabilidade assim. aumenta 3 vezes, né? Olá pessoal, boa noite. Boa noite, Sérgio. Prazer. Meu nome é Sérgio Maciel, eu tô sem fone de ouvido, peço desculpas a vocês aí, porque eu vou ter que colocar, senão muito barulho aqui, tá bom? Tô assistindo aqui. Sem problemas. Um abraço aí. Ele faz É, Vitor, o negócio tá difícil pro seu lado agora. Agora pesou, agora tremi aqui. Pegou o velho, balança as estribeiras, né? Na próxima eu vou convidar meus pais também, boa ideia. Ah, eu sempre ponho, eles elogiam, né? Entendeu? A autoestima vai lá em cima. Na dúvida, eles estão sempre on. Ó, Exato, Suzete. Suzete colocou aí no chat que tá, a responsabilidade tá daquele jeito. Ó, tem um pessoal famoso aqui também, tô vendo a Vanessa Puff também, falando que não vai conseguir abrir a câmera por enquanto, mas Vanessa já é conhecida aí. Obrigado por estar aqui também. Muito bem, vamos iniciar então. Pessoal que está aí ao Para. vivo, pessoal também que está assistindo a versão gravada, lembrando que a gente está gravando, vai disponibilizar depois. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente, dentro do grupo onde falamos de TA, que é um grupo hoje com vários profissionais de Talent Acquisition, a gente tem aí uma agenda de eventos ao longo do ano, e esse daqui basicamente é o último evento que a gente vai ter este ano, e a gente pensou realmente num tema que está muito em alta, mas que a gente quer trazer de uma maneira muito realista, porque quando a gente fala de inteligência artificial, geralmente é aquele negócio, né? Previsões sobre o futuro, é uma coisa meio apocalíptica, é uns negócios que a gente olha e fala, nossa, mas a minha empresa ainda está muito longe disso. Então, eu e o Vitor, a gente preparou um conteúdo justamente para aterrissar isso, para falar o que, que é realista, o que, que não é, e também para discutir dilemas que a gente vai ter. A gente vai falar sobre os desafios éticos e vieses de recrutamento, vamos falar também sobre a parte de inteligência artificial, pensando aí numa investigação exploratória, que é o tema do Vitor, e a gente também vai abrir para discussão, então quem quiser participar tanto no chat, quanto também abrir o microfone, pode ficar à vontade. E aí, antes da gente começar, de fato, com os temas, alguns avisos aí paroquiais. Olha que coisa. Para quem está ao vivo, teremos 2 sorteios hoje, tá? Vamos fazer um quiz. Então, esse vai ser o privilégio de quem está ao vivo. O primeiro colocado no quiz, que a gente vai fazer no final da aula, vai receber uma bolsa de 35% na certificação de Talent Acquisition, que é a certificação que eu dou aula hoje na Sustentare, que é uma escola de negócios lá do Sul. Se por acaso você já foi aluno ou aluna, já fez, você também tem a opção de passar essa bolsa para uma outra pessoa, tá? Então, quem receber a bolsa é nominal ou pode indicar alguém para fazer essa certificação na turma que começa em março do ano que vem. O segundo colocado, ou a segunda colocada, vai receber um livro, Talent Acquisition, Evolução do Recrutamento e Seleção Tradicional, que é o livro da minha autoria, e aí vai ser um livro autografado. O único pré-requisito é que a pessoa esteja no Brasil, para eu poder enviar sem custo para essa pessoa, tá? Então, segundo colocado leva o livro, primeiro colocado vai levar uma bolsa aí de 35% da certificação, que é uma certificação super legal. Então, para quem não conhece, essa certificação ela tem 30 horas de duração, é mais ou menos 1 mês e meio, são aulas 2 vezes na semana à noite, e é uma certificação que vai do zero até, de fato, uma visão super estratégica do que é uma área de Talent Acquisition. Lembrando que Talent Acquisition não é só um nome bonito em inglês, é, de fato, uma evolução de um modelo tradicional de recrutamento e seleção. E aí, na certificação, a gente passa por vários temas, desde marca empregadora, como é que eu crio a marca empregadora, como é que eu faço recrutamento e seleção, como é que eu vou estruturar essa estratégia. Então, é uma formação também que dá uma visão bastante importante para as pessoas que atuam na área, que querem atuar, ou também líderes de RH e líderes de negócio. Então, uma certificação que tem um público bastante amplo. Se você quiser saber um pouco mais, é só apontar a câmera do celular aí para o QR Code que está aparecendo, e aí você já vai ser direcionado ou direcionada para a página da Sustentare, tá?
E aí, em breve, a gente divulga as datas exatas aí da turma que começa em março. Bom, me apresentando, para quem não conhece, eu sou o Caio, prazer. Eu tenho 16 anos de experiência em RH estratégico, em recrutamento e seleção, em talent acquisition. Trabalhei também muito com gestão de talentos. Fui também do negócio, então nesses 16 anos, além de ter atuado um bom tempo no RH, eu estive por quase 5 anos nas áreas de negócio, atuando com planejamento estratégico, com gestão de portfólio de projetos, com a parte de agilidade. E isso me deu uma bagagem muito interessante, porque quando eu era de RH, eu sempre falava que, eu entendo de negócio. E aí, quando eu fui para o negócio, eu percebi que eu não entendia muito bem assim. E depois de um MBA de agronegócio, depois de anos atuando no negócio, eu atuei em indústria agro, eu posso dizer que hoje eu tenho uma visão um pouco mais aprofundada, mas assim, também longe de ser o 100%. E essa troca de experiências de uma pessoa que sai do RH, vai para o negócio, ou de uma pessoa que é do negócio e vai para o RH, eu vejo com muito valor. E que mais e mais empresas possam estimular esse tipo de troca de talentos. Hoje em dia, eu sou consultor e fundador da Talent IM, que é uma consultoria. Então, hoje, a gente foca muito na parte de desenvolvimento de capacidades estratégicas no RH. Então, tudo que é consultoria, mentoria, treinamentos e workshops voltados aí para as áreas de RH estratégico. Também sou professor, então hoje eu dou aula em uma série de cursos aí da Sustentare. Recentemente também comecei a dar aula na PSEG, em cursos de pós-graduação. Tenho o livro publicado desde 2019, que é um livro que fala sobre recrutamento e seleção, sobre essa evolução, que é o livro de Talent Acquisition. Tenho também algumas certificações e alguns prêmios. E toda vez que eu falo das minhas formações, o pessoal já fala, nossa, que isso, né? A pessoa fez administração, depois fez uma pós em educação corporativa, daí foi fazer um MBA em agro, agora está fazendo mestrado, e aí totalmente, numa área totalmente diferente. Mas se vocês acham as minhas formações como mais ou menos uma para cada lado, na hora que o Vitor começar a falar, vocês vão ver o que é também uma pessoa que fez carreira em rede, similar à minha, só que eu acho que um outro bom exemplo também de que hoje a gente tem vários tipos de carreiras nas empresas. Você tem os especialistas, mas hoje você também tem aquilo que a gente chama de generalista. São pessoas que passam por várias áreas e que vão ter carreiras bem mais gerais em relação a uma pessoa especialista e que elas vão dominar determinadas áreas e outras elas vão ter uma visão mais geral. Então esse é o generalista hoje, que também tem ficado muito mais comum nas organizações, especialmente organização menor, organização que tem estruturas mais enxutas. Então essas estruturas acabam realmente por pedir profissionais que acabam por abarcar mais de uma área, até por não ter recurso suficiente para ter um em cada área ou um em cada subfunção. Vamos agora de Vitor. Por favor, Vitor, se apresente aí para o pessoal. Galera, boa noite. Espero que estejam me ouvindo bem aqui. A gente faz 200 trilhões de testes antes de iniciar a live, né? Mas vai que... Então, eu me chamo Vitor, tenho 30 anos. Minha carreira também, assim como a do Caio, começou diferente. Ela começou com bioestatística, depois fui trabalhar com recrutamento para pessoas executivas. Daí, enfim, não curti a ideia, mas acho que não era minha pegada ainda. E fui parar em tecnologia. Aí fui trabalhar no iFood, fui trabalhar nessa fintech, o Wirecard, coloquei até o símbolo brincando aqui, porque infelizmente ela virou até uma série do Netflix. Depois, quem tiver curiosidade, só digitar esse nome no Netflix, vocês vão ver. Era uma empresa gigante, né? Eu sou formado em psicologia, estudei estatística, estudei ciência de dados nessas formações menores, enfim. E cá estou, como disse o Caio, a carreira indo para um lado, para um outro, enfim, absorvendo algumas profundidades e alguns temas, mais generalista do que especialista também. Acho que esse é um pouquinho de mim e da minha história. Fechou? Bom, e aí quem quiser seguir a gente, fique à vontade. A gente posta geralmente conteúdos também semanais, especialmente no LinkedIn. Então, se quiser seguir a gente, é só procurar pelos nomes e também deixamos aqui na tela os links aí diretos dos QR Codes para vocês nos acharem. Fora isso, a gente também é muito acessível, então também estamos deixando aqui os nossos celulares, os e-mails, fiquem à vontade para
procurar a gente para tirar dúvida ou para marcar um café virtual, até porque a gente defende muito essa questão do networking, né? E a gente precisa ser também exemplo disso. Então fiquem à vontade para nos buscar também. Sem mais delongas, vamos falar do nosso primeiro tema, que é desafios éticos e vieses de recrutamento. Então aqui eu vou trazer para vocês um panorama geral sobre, primeiro, o que é inteligência artificial, mas sem ficar entrando muito na demagogia. Vamos falar dos vieses que existem hoje dentro das inteligências artificiais e como que isso cria uma intersecção com vieses que já existem de recrutamento e seleção. Então, como se não bastasse todos os vieses que a gente já tem na área, agora a inteligência artificial ela traz mais desafios para recrutadores, para os RHs, para os líderes, e o foco aqui do tema é justamente discutir essas intersecções e principalmente como que a gente pode trabalhar isso, evitar, e talvez um primeiro grande passo seja reconhecer que esses vieses existem. Bom, antes da gente falar de inteligência artificial, acho que vale uma base também importante, que é o que é Talent Acquisition, porque eu falei que é uma evolução do modelo tradicional de recrutamento e seleção. E quem já foi meu aluno, ou quem já leu o livro também de TA, eu falo muito que, se vocês pararem para pensar nesse framework aqui que eu desenhei, recrutamento e seleção está aqui dentro desse framework, que é uma caixinha que aparece aqui dentro, não é a única, e aqui já dá para ter uma ideia do quanto que Talent Acquisition é um modelo diferenciado quando a gente compara com recrutar e selecionar, que continua sendo muito importante, mas não é tudo quando a gente fala de uma estratégia integrada de aquisição de talentos. Então, só por isso daqui, a gente já consegue ter uma noção de que a estratégia de aquisição de talentos ela é muito conectada com a estratégia do negócio, ela também é conectada com o conceito de RH estratégico, e ela também tem uma questão muito forte de gestão de pessoas, ela é parte de uma estratégia de gestão de pessoas de uma organização. E aí dentro desse framework, a gente tem desde a parte de proposta de valor ao colaborador, que é aquilo que as pessoas percebem sobre o dia a dia da empresa, como é trabalhar numa determinada empresa. Aqui também entra a estratégia de marca empregadora, que é como essa empresa se comunica com o mercado e como ela cria estratégia para atrair pessoas no mercado, sem necessariamente ficar postando uma vaga. Então, as pessoas já são atraídas até de maneira indireta, orgânica, pela empresa, de acordo com as suas estratégias. E aqui um ótimo exemplo é empresas nativo-digitais famosas, o Google. O Google, por exemplo, deve ter uma grande quantidade de pessoas que buscam as suas vagas, os seus programas, mesmo sem necessariamente postar uma vaga. E isso diz muito sobre employer branding no Google, porque é uma marca famosa e é uma marca que as pessoas respeitam. Então elas acabam tendo ali também uma visão muito positiva, mesmo que ela nunca tenha trabalhado ali, então ela acaba tendo uma visão sobre aquela organização e até mesmo um desejo de trabalhar ali. É uma empresa desejada para ser trabalhada. Isso é a proposta de valor. E a partir do momento que eu vou fazer ações como organização para atrair essas pessoas, isso é o employer branding, é a marca empregadora. E aí tem uma série de temas aqui que vai desde planejamento da força de trabalho, entra no recrutamento, então as estratégias de como a gente vai recrutar as pessoas para funilar, até chegar no shortlist, que seriam aquelas pessoas finalistas do nosso processo seletivo. E aqui a gente tem várias estratégias, desde o onboarding, que é a integração dos funcionários, ter uma gestão efetiva de toda a experiência dos nossos candidatos, de ponta a ponta, até a pessoa de fato virar uma pessoa colaboradora, e até a parte de análise de dados dentro do RH, da cultura analítica dentro do RH. Então, basicamente, tudo isso compõe uma estratégia efetiva de atração de talentos. Portanto, atração de talentos não é só recrutar e selecionar. E essa é uma tecla que eu bato muito desde que eu lancei o livro, que comecei a dar consultoria e dar aula nesse tema, porque como RH no Brasil, como RHs, a gente ainda tem muito que avançar, muito que aprender. E essa é uma das minhas missões de vida, que é ajudar os RHs a se desenvolver ainda mais em capacidades, inclusive em atração de talentos. Vamos lá então para o tema. Bom, não vou ficar chovendo no molhado, até porque a gente tem falado sobre inteligência artificial já há uns bons anos no mercado, mas acho que vale também um nivelamento, porque nem todo mundo está relacionado a esse tema ou tem isso perto de si, tanto na empresa quanto no dia a dia.
Então, a inteligência artificial, a IA, ela se refere à capacidade de um sistema computacional realizar atividades que exigiriam um conhecimento humano, uma inteligência humana. Hoje, você vai ter, basicamente, de uma maneira muito simples, 2 tipos de IA. Aquela que a gente chama de fraca, que é também conhecida como a inteligência artificial mais específica. Então, aqui a gente está falando um pouco de sistemas que são projetados para generalizar capacidades humanas, e aqui a gente tem vários exemplos. Um deles é assistente virtual, reconhecimento de voz, reconhecimento de face. E a IA forte, isso daqui ainda é um conceito, é uma teoria, a gente ainda não chegou na IA forte. Aqui a gente está falando de fato das capacidades humanas serem basicamente reproduzidas por uma máquina, todas elas. E a gente tem vários tipos de capacidades humanas. Portanto, a IA, ela é um conjunto de uma série de inteligências, de disciplinas. Ela é realmente interdisciplinar. Então, ela pega tanto coisas da psicologia, da neurociência, ela pega questões da computação, da engenharia, ela também pega cibernética, linguística. Então, é um conceito muito amplo, muito complexo, e é super estudado também pela academia, desde a época aí dos anos 70, pelo menos. Então, não é um conceito novo, mas a gente percebeu, a partir ali dos anos 2010, que isso realmente teve um crescimento exponencial no mercado, visto tudo que a gente tem visto aí no mercado, em termos de ferramentas, em termos de coisas que já estão mais próximas de nós. Se a gente estivesse falando disso há 10 anos, né, lá no começo dos anos 2010, ainda parecia um negócio meio distante. Hoje em dia, 2023, a gente tem tanta coisa perto da gente que diz respeito à inteligência artificial que realmente já faz parte do nosso dia, já está ali no nosso dia a dia. Mas a gente ainda não chegou nessa IA mais forte, que é aquela IA realmente que vai conseguir reproduzir essas inteligências que a gente tem, as diversas inteligências humanas que a gente tem hoje como ser, né, como ser humano. E aí eu sempre trago essa provocação, eu gosto de falar disso quando eu falo do tema de inteligência artificial, de IA. Será que tudo que diz que tem IA, realmente tem? Então aqui a gente tem alguns exemplos de coisas que realmente hoje trabalham com IA. O algoritmo do Netflix, e a Netflix é um ótimo exemplo, porque eles usam isso tanto na parte de curadoria de conteúdo. Então quando você entra na sua página inicial, a sua página inicial é diferente da minha, que é diferente da página do Vitor. E aí tem uma questão forte de curadoria automatizada, de acordo com as preferências do usuário, de acordo com o comportamento dos usuários dentro da plataforma. E isso não é feito de maneira manual. Não existe uma pessoa no Netflix que olha para a página de cada indivíduo que é cliente da Netflix. Não tem como, senão eles teriam que ter uma equipe gigantesca para fazer esse trabalho. Eles usam hoje algoritmos que vão aprendendo, e esses algoritmos eles realmente vão personalizando e individualizando a experiência do usuário. Um ótimo exemplo também é o Watson, a tecnologia da IBM, que ela realmente é uma inteligência artificial simplesmente porque ela tem machine learning, ela vai aprendendo, ela aprende sozinha e vai melhorando. Então, para você ter alguma coisa e considerar alguma coisa IA, é super importante que também esteja conectado com conceitos de algoritmo, com conceitos de machine learning, que é aprendizado de máquina. Se não tem essas tecnologias, é muito difícil alguma coisa se sustentar como IA. E a gente tem uma série de exemplos também no mercado de tecnologias que dizem que são IA, e na hora que você vai ver, não é bem assim. As assistentes virtuais, a Siri, a Alexa, a Bixby, por mais que elas ainda estejam numa curva de aprendizado, e tem muita coisa que a gente fala com elas que elas não entendem, elas estão aprendendo, e elas estão melhorando cada vez mais. Se vocês lembram da Siri quando ela foi lançada, por exemplo, e da Siri hoje, da mesma forma a Alexa, para quem tem dispositivo da Amazon em casa, a Alexa ficou muito mais inteligente comparada a quando ela foi lançada. E a tendência é que ela vá melhorando cada vez mais, justamente por ter essa tecnologia de aprendizado de máquina. Os mecanismos de busca, por exemplo, o próprio Google, na hora que a gente pesquisa as coisas, a lista de coisas que aparecem, especialmente na página 1, eles têm um nível de relevância muito alto versus o que a gente pesquisou. E eu vou dar um bom exemplo de onde isso ainda falta. Se hoje você, na sua empresa, tem um sistema de treinamento, que é o que a gente chama de Learning Management System, vou colocar aqui no
no chat, se você tem isso hoje, né, na sua empresa, um Learning Management, muito bom, Vitor, valeu, um LMS, a maioria hoje, esmagadora dos LMS, não tem inteligência artificial. E aí, se você tem muito conteúdo na sua plataforma, quando o usuário busca esse conteúdo na plataforma, geralmente vai aparecer, às vezes, eu já trabalhei com LMS que tinha 8.000 conteúdos. E como não existe uma inteligência na ferramenta de busca, na hora que você busca conteúdo, vai aparecer 8.000 resultados de busca. E não necessariamente eles são otimizados de acordo com aquilo que o usuário esperava encontrar. Então isso acaba confundindo o usuário e o usuário ele vai partir para outras ferramentas. Então hoje, se a sua empresa tem um LMS que não tem inteligência, você não está concorrendo só internamente. Você está concorrendo com YouTube, você está concorrendo com o Google, você está concorrendo com conteúdos digitais da Udemy, da Coursera, porque o seu usuário, o colaborador da empresa, vai preferir 1000 vezes abrir uma Coursera que tem uma barra de pesquisa muito mais inteligente do que abrir o seu LMS, a sua plataforma de treinamento, e ter uma experiência zoada, uma experiência ruim de usuário ali. E essa hoje é uma grande verdade dos sistemas de aprendizagem que as organizações usam. Ainda falta muita experiência do usuário e inteligência em coisas básicas, como é o caso da barra de pesquisa. Reconhecimento facial, aquele que você já usa no celular hoje, isso basicamente é inteligência artificial. E a gente para pensar uma tecnologia meio fora da realidade, né? Como pode, né? A gente aponta a câmera do celular e o negócio reconhece nossa face e sabe que é a gente, né? É meio doido assim a maneira como isso funciona. E as próprias redes sociais, elas usam muito. O Instagram é um bom exemplo. Então, cada rede social tem um algoritmo diferente. O LinkedIn, até então, o LinkedIn desde 2011 já tinha um algoritmo. E anteriormente era muito mais fácil você viralizar com conteúdos na plataforma, porque o algoritmo facilitava isso. Hoje em dia, viralizar com conteúdo no LinkedIn é muito mais difícil, porque o LinkedIn percebeu que a informação é poder e eles começaram a limitar o alcance das pessoas com as publicações, obviamente para poder vender produtos, para que as pessoas usem esses produtos para ter mais alcance. Ou seja, se você simplesmente posta um conteúdo, o seu alcance é muito mais limitado do que você usar, por exemplo, o Ads, né, que é aquela ferramenta do próprio LinkedIn, do Google, do Instagram, para que você impulsione publicações, né? Então eles perceberam que informação é poder e hoje eles monetizam isso e o usuário vai ter que pagar se quiser ter também mais alcance. Isso não impede de uma pessoa viralizar com conteúdo X, isso às vezes acontece, mas é muito mais difícil hoje em dia isso acontecer do que era no passado. Aqui são alguns bons exemplos hoje de coisas que já estão no nosso dia a dia e usam IA. E aí tem outros exemplos que a gente pode pensar se tem ou não IA. Um bom exemplo é RPA, Robotic Process Automation. A robotização de processos é uma realidade, inclusive é uma tecnologia relativamente barata e já tem muita empresa que usa essa tecnologia para automatizar coisas simples. Por exemplo, todo dia eu tenho que entrar no SAP, pegar uma informação e jogar no Excel. Se eu tenho uma atividade totalmente repetitiva, eu posso desenvolver um RPA para automatizar aquela atividade. Então, basicamente, é um software que eu vou instalar no meu computador e esse software realiza o trabalho como se fosse uma pessoa e vai realizar isso dentro do meu computador daquele serviço manual. E eu não preciso mais fazer aquilo. Então, eu meio que programo o RPA para fazer uma atividade totalmente manual e hoje isso é completamente possível. E o RPA hoje não é inteligência artificial. O RPA basicamente é uma tecnologia extremamente simples, inclusive barata e rápida de implementar, que eu consigo automatizar coisa que é repetitiva. Portanto, o RPA não vai servir para uma coisa super complexa. Aí eu vou ter que partir para uma tecnologia mais complexa também, que é o caso da IA. O Henrique está falando aí do chatbot, né? Chatbot, pessoal, até coloquei aqui, ó. Eu sou, inclusive, um grande crítico dos chatbots, especialmente de RH. Os RHs das grandes empresas adoram implementar um chatbot. E aí eles falam, não, agora conversa com o nosso chatbot, tem inteligência artificial. Na hora que você vai ver, aquele chatbot de RH não tem inteligência artificial. Porque se você precisa de alguém, de alguma empresa, ou de algum funcionário do RH,
alimentando a base de dados do chatbot como se fosse um repositório de conteúdo, esse chatbot não é inteligente. Ele não tem IA. O chatbot, para ter IA, precisa ter o machine learning, ou seja, o chatbot vai aprendendo sozinho, vai tendo uma base ali que vai sendo alimentada, e essa base, além de ser alimentada, o próprio chatbot vai aprendendo com a interação com os usuários e vai melhorando. Um grande exemplo de chatbot, né, inteligente é o ChatGPT, né, que conversa contigo e vai aprendendo de acordo com as experiências também dos usuários. Hoje, a maioria dos chatbots de RH não tem inteligência artificial, apesar do RH querer vender como tal. Eles são realmente ferramentas bem rudimentares e que acabam tendo muita limitação, inclusive de experiência do usuário. Porque se eu tenho lá um chatbot de RH, eu vou lá e interajo com esse chatbot, aí vou lá e perguntar, queria saber sobre benefícios. Talvez o chatbot tenha lá a lista, consiga te falar. Mas se você perguntar um negócio mais complexo, tela azul. O chatbot não vai conseguir responder. Eu queria saber como eu faço para incluir o meu cônjuge, a minha esposa, o meu esposo dentro dos benefícios porque acabei de casar. Aí pronto, tela azul. O chatbot não consegue ir até a segunda linha, só vai até a primeira linha. Então esse é um ótimo exemplo de ferramenta que é vendida como IA, e aí quando você vai ver na segunda página, não é IA. E outra crítica que eu faço, e talvez até uma reflexão aqui para a gente pensar, são os softwares de Talent Acquisition, que as pessoas chamam muito de ATS, né? Applicant Tracking System. Eu tenho as minhas dúvidas se Applicant Tracking System, estou botando aqui no chat também, é a mesma coisa que software de TA. Porque, na minha visão, o ATS é um sistema mais antigo e às vezes até atual, que basicamente é focado em recrutamento. O Vagas é um bom exemplo. A Cato, Vagas são ATS, porque você usa essas ferramentas para base de dados, para divulgar vaga, para atrair pessoas, para que elas se inscrevam nas vagas, pode até ter uns testes ali. Mas depois, quando vai para a seleção, você provavelmente vai usar outro sistema ou vai para o offline. O ATS, na minha visão, ele vai até o recrutamento. Já o software de Talent Acquisition, ele é mais robusto. Eu diria que o software de Talent Acquisition ele vai de ponta a ponta. Então ele vai desde o recrutamento, estou botando aqui no chat também, até, às vezes, o onboarding, ele é totalmente integrado. Então, na minha visão, o software de Talent Acquisition é um conceito mais amplo do que o ATS. E hoje no mercado, você tem vários softwares de Talent Acquisition, tanto brasileiros quanto globais de outros mercados. Tem software que tem IA, inteligência artificial? Tem, mas tem muito software que não tem. Por exemplo, se eu hoje filtro os currículos do software com base em filtros que eu crio, você não precisa de IA para isso, não é IA. Se eu filtrar os currículos automaticamente, eu não estou usando inteligência artificial, necessariamente. E tem sistema que se vende como inteligência artificial. Filtro é uma coisa que a Cato já fazia há 20 anos. Né? Isso não é inteligência artificial. Agora, se o meu sistema me ajuda a fazer predições, eu consigo fazer um match de competências com o perfil da posição, ele me traz dados em tempo real, eu consigo fazer um match de competências com os candidatos, aí provavelmente esse sistema está utilizando inteligência artificial. Então acho que vale ter essa diferenciação, e até a gente que trabalha nas áreas, seja você profissional de Talent Acquisition, líder, ou até mesmo uma pessoa que trabalha em alguma outra área e tem interesse, acho que vale sempre essa reflexão, até para o momento que a gente contratar essas ferramentas, a gente não cair naquele papo e não estar entendendo muito bem o que eles estão falando e achar que eles estão entregando mil maravilhas. Não é bem assim. E no final das contas, de nada adianta a ferramenta ter inteligência artificial se ela entrega uma experiência de usuário, de candidato, de candidata ruim, que é o que a gente mais tem visto hoje no mercado. Basta você abrir o LinkedIn para você ver a quantidade de reclamação de candidatos sobre a experiência nessas plataformas. E tem culpa da plataforma? Tem, mas também tem muita culpa da empresa. Porque a empresa, muitas vezes, que vai escolher aplicar 7 testes num processo seletivo. Sem brincadeira, eu tinha um aluno em uma das minhas certificações que me mandou um print
de uma vaga que ele se candidatou. Ele era business partner, se candidatou numa vaga de business partner. Ele me mandou um print da vaga e a vaga estava pedindo 7 testes. Ele ficou quase 1h30 preenchendo os testes. E aí a gente se perguntou, para que 7 testes numa vaga de business partner? Faz sentido? Qual é a experiência de usuário que eu estou entregando? Então, antes de eu falar de inteligência artificial, de robotização, de tudo isso, volta alguns passos, pensa na experiência do nosso candidato. Será que a gente está entregando uma experiência boa para o nosso candidato quando a gente pede 7 testes? Será que são esses 7 testes que vão garantir que eu estou contratando as melhores pessoas? Eu tenho, sinceramente, as minhas dúvidas. E aí, até hoje, por estar estudando isso também no mestrado, eu queria trazer uma visão aqui da academia sobre o que a academia está dizendo sobre a inteligência artificial. Até porque quando a gente vai nos congressos, tanto de RH, quanto congressos que falam sobre transformação digital, sobre inteligência artificial, algumas palestras dão medo, né? Porque parece que a gente está chegando no meio do apocalipse, que a IA vai substituir todo mundo, que o mundo pode acabar, que vai virar exterminador do futuro. E aí a gente sempre tem que tomar cuidado com o que a gente já tem de informação, com aquilo que é mera especulação, previsão. Tem muita gente que ganha dinheiro fazendo isso, né? Jogando essas especulações no mercado, essas previsões, que a gente nem tem ideia se vão se cumprir ou não. Basicamente, hoje na academia, existem centenas de pesquisadores que focam no tema de inteligência artificial. E na academia você vai encontrar basicamente 4 tipos de cenários relacionados ao futuro da inteligência artificial. O primeiro cenário, que é o otimista, vocês estão vendo aqui o nome de vários autores, e a gente vai disponibilizar esse material, inclusive com a bibliografia, para quem quiser ler os artigos desses autores. E aqui eu estou falando de artigo científico, tá? Vale a pena ressaltar que um artigo científico, para ser considerado um artigo científico, precisa ser publicado por uma revista científica de respeito. Então, eu não posso simplesmente pegar uma TCC, por exemplo, da faculdade e dizer que aquilo é científico. Um trabalho de faculdade, de pós, de mestrado, doutorado, não é um trabalho científico. Eu tenho que pegar aquele trabalho e eu tenho que submeter aquele trabalho a uma revista científica que vai avaliar aquele conteúdo para ser publicado ou não. E essas revistas são muito rigorosas. E mesmo sendo rigorosas, às vezes passam uns estudos que você fala, nossa, como que esse estudo passou no crivo dessa revista? Para vocês verem que também na academia, na ciência, existem falhas. A ciência não é exata, né? Isso é também um processo de melhoria contínua, é um processo de aprendizado eterno. Os próprios cientistas têm muito uma mentalidade de que a gente nunca sabe tudo. Eu acho que se essa mentalidade existe na academia, que é onde está estudando muito isso, a gente já não vê essa mentalidade no mercado. Porque o que tem de guru no mercado, que fala sobre inteligência artificial e que tem a maior segurança, que domina o assunto e que parece que sabe tudo, já falta, né, essa certa humildade que tem dentro da academia para, de fato, reconhecer que a gente não sabe tudo. Ainda mais quando a gente está falando de previsão, tá? Bom, e aí a academia hoje tem 4 cenários principais relacionados a pesquisadores que estudam o assunto. O primeiro cenário é o otimista. Nesse cenário, você tem vários autores que fazem previsões, algumas baseadas em estudos de campo, sobre um cenário utópico, que pode acontecer até 2050, no qual a gente vai conseguir desde desacelerar o envelhecimento até, quem sabe, alcançar a imortalidade com nanotecnologia, a partir do momento que eles conseguirem mapear todas as sinapses do cérebro, conseguir fazer um mapeamento completo do nosso cérebro, porque hoje isso ainda é uma grande incógnita. A gente tem muita coisa do nosso próprio cérebro que a gente não conhece. Então ainda tem um largo caminho, né, em termos de conhecimento humano sobre o próprio cérebro. Esses autores são super otimistas, eles realmente acham que as tecnologias vão ajudar a gente a resolver os maiores problemas hoje do mundo, inclusive a morte, né, que a gente não consegue hoje fazer nada além de aceitar. Tem outro cenário que vai para o outro extremo, que é o cenário pessimista. Nesse cenário, tem vários autores, como é o caso do Bill Joy, que acreditam que as máquinas elas vão tomar decisões, e aqui tem um risco muito grande, porque eu estava estudando isso, eu estava lendo alguns artigos no mestrado, e um exemplo que eu achei muito interessante foi,
a partir do momento que a inteligência artificial vai avançando, a gente vai começar, inclusive, a pensar sobre coisas hoje que os humanos fazem e que trazem muito risco para a própria humanidade. Por exemplo, dirigir um carro. Hoje em dia, a gente dirige carro e a gente tem uma alta taxa de acidentes, né, envolvendo carros, inclusive acidentes mortais. A gente já está convivendo hoje com carros autônomos, inclusive carros que dirigem totalmente sozinhos. Esses autores do cenário pessimista, eles acreditam que vai chegar um momento que a gente vai ter somente carro autônomo e que os próprios governos podem proibir as pessoas de dirigir, sobre o pretexto de que humano dirigindo é igual a acidente. Ou seja, a gente vai perder a liberdade de dirigir. Tem autor que acredita nisso. Ou seja, a gente vai ter tecnologias que vão cercear um direito que a gente tem hoje, uma liberdade que a gente tem hoje. E não só isso. Tem autor que realmente acredita que a inteligência artificial traz perigos eminentes para o mundo. Eminentes. Né? Então, esses autores, eles realmente têm uma visão bastante pessimista e eles acreditam que se essas tecnologias não forem regulamentadas, a humanidade vai caminhar basicamente para o caos completo. Existe um outro cenário, que é o cenário pragmático. Nesse cenário, os autores falam que a IA e as outras tecnologias, elas podem trazer benefícios para a humanidade e sim, elas precisam ser regulamentadas e essa regulamentação ela é urgente. Nesse cenário, esses autores, eles não acham que a gente vai basicamente chegar na imortalidade, eles são mais pé no chão mesmo. E aí eles entendem que essas regulamentações elas precisam acontecer a nível global e são discussões urgentes para que a gente possa realmente regular essas tecnologias para evitar que a gente chegue em cenários catastróficos com elas. Por exemplo, com a completa substituição de postos de trabalho que hoje são completamente feitos por humanos. E existe um cenário que é chamado de cenário duvidoso, e aí são vários autores, desde a década de 70, que eles entendem que, assim, eles não acreditam que a inteligência artificial vai chegar no mesmo nível que a inteligência humana. Os autores otimistas, eles entendem que até 2050, a inteligência artificial vai bater, vai ficar no mesmo nível que a inteligência humana. Ou seja, um robô, um software, vai conseguir pensar de maneira tão complexa quanto um ser humano. Esse é o cenário otimista. No cenário duvidoso, os autores não acreditam nisso. Eles estão quase como negacionistas. Eles entendem que isso não vai acontecer e que isso é muito mais buzzword de mercado, é fuzuê de mercado do que qualquer outra coisa. Isso aqui é só para vocês entenderem, pessoal, que a própria academia, quando a gente fala de previsões para o futuro em relação a IA, não existe hoje uma máxima, não existe uma visão única dentro da academia. Portanto, a gente também tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve no mercado, com aqueles estudos que a gente vê de empresas, né, com o que a gente ouve em congresso, com o que a gente ouve em palestra. Tomar cuidado, né, porque eu acho que a academia e a prática, ou seja, os negócios, elas precisam caminhar mais juntos. E tem muita coisa que está sendo estudada na academia que as empresas não têm ideia. Até porque a empresa quer resultado, quer prática, quer negócio que pode ser implementado no dia seguinte. E a academia não. A academia funciona num outro ritmo. Às vezes você vai ficar 2, 3, 5, 10 anos pesquisando algo. A empresa não tem esse tempo. Por isso que existe, de fato, uma certa desconexão entre a academia e a empresa. Mas acho que a mensagem principal aqui é, de fato, a gente ter talvez uma visão mais cética em relação à IA e, ao mesmo tempo, entender que existem vários cenários que estão sendo projetados e que, na verdade, assim, dificilmente alguém vai ter clareza total de como que a humanidade vai caminhar até 2050. Por isso que isso aqui é previsão. Isso aqui não é verdade batida na pedra. E aí, hoje, a gente tem basicamente muitos desafios éticos com a inteligência artificial. Tem 5 deles, eu vou destacar 2 mais, tá? Basicamente, hoje, um dos principais é o viés algorítmico. Aqui a gente está falando dos vieses dos criadores das inteligências artificiais que são passados para suas soluções, que são passados para as tecnologias. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. O impacto emprego, então a gente já vê vários empregos, inclusive sendo extintos, e as previsões é de que muitos outros empregos vão
ser transformados, sejam eles extintos ou substituídos. A manipulação de informação em deepfake, aqui eu estou falando basicamente de uma das grandes preocupações de regulamentação que precisa acontecer a nível governamental, porque se essa regulamentação não acontecer, a gente hoje tem muitos riscos, tanto para a empresa quanto para indivíduo, e a gente já está vendo isso. Um bom exemplo de deepfake, para quem não sabe, deepfake, com inteligência artificial, você consegue colocar a cara de uma pessoa no corpo de outra. E, às vezes, é imperceptível que aquilo é manipulado. Então, imagina o perigo que isso tem para uma pessoa física, para uma pessoa pública, como já tem acontecido, que são aqueles casos, por exemplo, de nudes criadas por inteligência artificial. Isso basicamente pode acabar com a reputação de uma pessoa, isso pode trazer consequências muito graves. Portanto, essa questão de regulamentação dessas questões é realmente urgente. O agravamento da desigualdade social, especialmente com a automatização de postos de trabalho, né? Então isso tende também a aumentar o abismo, né, de desigualdade social que existe no Brasil e também em outros países. E eu dei exemplo do carro, né? Isso também tem uma preocupação muito grande sobre a autonomia e tomada de decisão do próprio ser humano, né? Se a gente tiver uma IA que chegue no mesmo nível da inteligência humana, o que isso vai representar para a gente, né? E se lá na frente o próprio governo, os governos falarem, você não vai mais dirigir, isso é só um exemplo, né? Tem muitos outros. Porque o humano dirigindo traz risco ao próprio humano, né? Então são 5 principais desafios, eu queria destacar 2. Esses 2 primeiros. Então, no caso do viés algoritmo, a gente teve vários exemplos recentes no mercado, e aí não sei se vocês viram, teve uma deputada que ela pediu para um aplicativo de imagens geradas por IA para gerar uma imagem dela, que seria uma deputada, uma pessoa negra numa favela. E o que a IA gerou foi uma pessoa negra numa favela com uma arma na mão. Isso é um viés algoritmo, ou seja, os criadores, na hora de programar aquela IA, trouxeram seus próprios vieses e a IA aprendeu com aquilo. Então, quando a pessoa pediu para criar uma imagem, a IA já trouxe automaticamente essa questão de uma pessoa negra com uma arma na mão, né? Então, isso é um viés, inclusive, racial dentro de uma inteligência artificial. Um ótimo exemplo também são as próprias assistentes virtuais, são todas mulheres, né? E tem pesquisa mostrando que Alexa, as outras assistentes virtuais, elas são do gênero, né, expressão feminina, muito por conta também de uma questão machista da sociedade, por ter uma mulher servindo e por ter uma voz mais doce, que as pessoas vão ter mais vontade de interagir. Então tem uma série de questões ali também do porquê as próprias assistentes virtuais têm expressão de gênero feminina. A Amazon teve um caso também recente. Então ela teve aí basicamente uma inteligência artificial chamada Vitória, e essa inteligência, ela basicamente ela foi colocada, né, no mercado, e aí tinha um algoritmo que foi treinado com base nos próprios currículos dos funcionários da Amazon, e esse algoritmo ele começou a replicar vieses de gênero e também de preconceito. E esse algoritmo ele começou a rejeitar currículo de mulheres, o que levou a Amazon, inclusive, a abandonar esse projeto. Só para vocês verem o impacto que tem os próprios vieses de quem está criando essas ferramentas e programando. Isso também aconteceu no sistema judiciário dos Estados Unidos. Nesse caso, o próprio sistema começou a usar um algoritmo na questão de processos, né, na hora de fazer a questão de análise dos processos de pessoas que estavam presas. E aí, basicamente, eles começaram a usar dados históricos e também foi constatado que pessoas negras e pobres tinham uma maior probabilidade de cometer novos crimes. Foi essa a conclusão que a IA chegou, né? Também com vieses baseados em desigualdade social e vieses raciais. E aí o próprio sistema judiciário resolveu parar de utilizar esse algoritmo. E é como se fosse uma criança, né? Porque a criança vai aprendendo, vai absorvendo e tal, e depois é muito difícil de controlar isso, de reverter. É por isso que a discussão sobre viés algoritmo, ela tem que vir na base, né? Ela já tem que começar certa, ou seja, considerando aspectos de diversidade, considerando aspectos conscientes sobre esses próprios vieses.
E o segundo ponto que eu queria destacar, desses 5, né, é o impacto em emprego. Esse daqui é uma pesquisa que está em um dos artigos que eu vou deixar no material, que fala sobre a evolução dos empregos no mundo. E aí vocês veem uma clara transição da agricultura, da manufatura para serviço, né, a partir de 1820 até 2014. Então isso basicamente acompanhou todas as revoluções industriais até a gente chegar hoje na revolução da indústria 4.0, que é a indústria conectada, né? Então isso trouxe muito mais oportunidade, as pessoas foram migrando de carreira, né, saindo da agricultura, saindo ali do campo, indo para a manufatura e inclusive migrando para serviços mais intelectuais, coisas que hoje a gente tem e que há 50, 70 anos nem sequer existia. E aí tem alguns autores que estimam que 47%, inclusive, das próprias ocupações em serviço até 2050 devem ser automatizadas. Ou seja, muito cargo, muita posição vai deixar de existir, mas também muitas posições serão criadas que a gente nem sabe ainda exatamente quais são. E não necessariamente é só posição tecnológica, porque esses próprios autores, eles também falam da valorização de competências criativas, inclusive de RH, né, competências de gestão de pessoas, competências de liderança, que se hoje já são importantes, elas vão ficar ainda mais importantes nesse contexto de automatização e de inteligência artificial. Portanto, a gente ainda tem um mercado muito potente e muito promissor quando a gente fala de RH, de gestão de pessoas e de liderança para o futuro. Eu acho que essa é uma informação muito positiva para nós que estamos nessa área, ou até mesmo para quem pretende migrar, sabendo que muitos dos cargos que a gente tem hoje talvez deixem de existir da maneira que eles são, talvez sejam transformados, e que tem uma alta probabilidade, inclusive, de nós ou colegas nossos mudarem de carreira ao longo da vida. E aqui eu trago os principais vieses de recrutamento. Esses vieses, eles já existem desde que recrutamento é recrutamento e muito antes de, inclusive, existir a inteligência artificial ou dela estar mais presente no mercado. Então, a gente sempre teve que lidar com viés de gênero, com viés racial, que foram alguns dos exemplos que eu trouxe. A gente teve que lidar com viés de experiência profissional, ainda tem que lidar com isso. Viés de idade, a gente sabe que o mercado tem uma questão muito forte de idade, tanto para mais quanto para menos. Então, parece que as pessoas elas têm uma vida útil e depois que elas passam desse período, fica muito mais difícil para elas conseguirem emprego. Então, as pessoas hoje que têm mais de 50 anos enfrentam um desafio gigantesco, né, quando elas são demitidas, por exemplo, para conseguir uma recolocação. Esse é um claro viés que existe dentro das empresas. E quando eu falo dentro das empresas, a gente também tem que pensar, ainda mais se a gente é de RH, se a gente é líder, nós replicamos esses vieses. Na hora que a gente vai contratar uma pessoa, esses vieses estão aqui. São vieses que vêm da sociedade e que a gente acaba replicando. Um ótimo exemplo também é o viés de similaridade. É quando eu contrato o famoso mini-me. Eu vou contratar alguém que é parecido comigo. Ah, porque eu fiz USP, essa pessoa também fez USP, então ela vai dar super bem aqui na empresa, porque eu tive uma carreira incrível na empresa, então é bem provável que ela também tenha. Esse é um caso clássico de viés de similaridade e tem muito líder que contrata realmente pessoas semelhantes a ele ou a ela. E todos esses vieses, né, quando a gente olha dados, e contra dados não há, de fato, argumento, alguns dos dados que a gente tem, inclusive, vindo, esses dados são todos do IBGE, são, assim, gritantes. Né? Aquele discurso, ai, porque o mundo tá chato, ai, tudo é diversidade hoje, não pode falar nada, só que a gente olha os dados, eles são gritantes. Hoje, só 17% das mulheres, dos CEOs hoje no Brasil, são mulheres. Ou seja, o resto é homem. Então, hoje, nas grandes empresas, os CEOs, os presidentes de empresas, são homens. A esmagadora maioria. Que acabam, né, desenvolvendo e contratando homens. Então, replicam o patriarcado. A remuneração de pessoas brancas é 68% maior do que de pessoas negras no Brasil. Apenas 34% dos trabalhadores PCDs com deficiência ocupam postos formais de trabalho no nosso país. 95% das vagas são ocupadas por pessoas com menos de 50 anos, claramente confirmando o viés de idade, e apenas 4% da nossa população de pessoas trans tem emprego formal no Brasil.
Então, assim, são dados do próprio IBGE. E eles acabam por não só ressaltar, mas por escancarar o quanto que esses vieses hoje, 2023, continuam extremamente presentes no processo de recrutamento das empresas. E aí, juntando esses dois temas, viés de recrutamento e inteligência artificial, a gente vai chegar numa intersecção. Claramente, de tudo que eu falei, os desafios são gigantescos e a gente já tem grandes preocupações com o uso da IA no processo de recrutamento. Mas eu queria destacar 5 pontos positivos e coisas que a gente pode se beneficiar olhando a inteligência artificial dentro do recrutamento. O primeiro é a avaliação por competências, que hoje já existe nas empresas, não todas, talvez na maioria nem exista ainda. Tem muita empresa que tem um processo de recrutamento muito tradicional, muito manual, pouco profissional. Então, a seleção por competências hoje ainda é uma das melhores formas da gente diminuir, da gente mitigar a contratação, o risco de contratar uma pessoa errada. E quando a gente usa IA para fazer match, por exemplo, de competência com os candidatos ou com a posição, a gente consegue, inclusive, mitigar a possibilidade de contratar a pessoa errada para a cadeira. O recrutamento às cegas, que algumas plataformas já usam, um bom exemplo é a JobCam, é uma plataforma que tem a possibilidade de você fazer um recrutamento às cegas, que vai desde ocultar as informações do candidato ou da candidata, como, por exemplo, de qual universidade ela veio, porque isso tem viés de recrutamento, até mesmo tem software que consegue fazer com que você faça uma entrevista sem ver a pessoa, até para você diminuir os seus próprios vieses na hora de aprovar a pessoa finalista. A redação das vagas, então hoje a IA já é usada para melhorar a redação das vagas e até mesmo para evitar vieses na hora de redigir o texto de uma posição. A diversidade nas bases de machine learning, ou seja, fazer a máquina aprender já com conceitos de diversidade. E, por fim, a melhoria contínua, que é super importante também para que a própria IA tenha a possibilidade de ir melhorando conforme o tempo, que é o grande caso do Google, que é o grande caso das ferramentas de assistência virtual. Então, elas vão melhorando com o tempo e precisa também ter um esforço genuíno das empresas, dos programadores, para que essas tecnologias de fato possam mitigar os vieses que a gente já tem hoje de recrutamento, né? Fora os que a própria IA já traz, além daqueles que eu comentei de recrutamento. Bom, essa foi uma bela de uma introdução, eu quis trazer um pouco do que está acontecendo hoje no mundo, mas também trazendo um certo nivelamento aí de conhecimento, e aí a gente vai para uma coisa mais prática. Então o Vitor ele vai trazer aí uma visão, um estudo realmente exploratório acerca desse tema. Vitor, eu vou descompartilhar minha tela, você fica à vontade aí para colocar a sua, viu? Oi, galeris. Todo mundo vivo aí? Vamos fazer um teste para ver se está todo mundo prestando atenção. Tá, né? Zélia, Vanessa, Sérgio, Suzete, Tina, Eduarda, todo mundo aí, ó. Beleza? Ó, a minha apresentação, ela é um pouco interativa, assim, então eu volto e meia olho para vocês e pergunto, porque a gente vai dar uma interagida durante ela, tá? Ela é bem num formato de aula, assim, para vocês entenderem de fato como que é uma AI, assim, como é que ela opera, o que que ela faz, etc. A gente fala tanto, né, mas o que que é isso no fim do dia, né? Então a gente vai dar umas interagidas aqui, e aí usem bastante desses emojizinhos que vocês estão usando aí, porque eles são ótimos para a gente ir vendo se está seguindo no bom caminho, tá? Então assim, vou começar, galera, com um ponto inicial que é, a gente fala bastante, né, a tal da inteligência artificial, né? Mas, enfim, o que difere a inteligência artificial, e será que ela de fato é inteligente, né? Então, esse robozinho, né? Ele tem capacidade do quê? Até então, né? Até a gente chegar no momento em que a gente, antes do período ChatGPT, que é, vamos dizer assim, isso é muito recente, 90% das interações entre um robô e um humano, ela era basicamente para predizer as coisas.
Então, você inseria uma base com um monte de dados, e aí dentro dessa base de dados ela te voltava uma informação. Como que nós, seres humaninhos que estamos aqui, usávamos isso? Pô, olha, me diz aí, com base no que você viu todos esses anos, amanhã vai chover? Daí ela falava, ó, amanhã tem 90% de chance de chuva. Como que a gente usava? Ó, vou pegar um guarda-chuva. Então, assim, na operabilidade disso era simples, né? E até então é simples. Quando ela começa a ficar mais complexa, eu vou levar a gente para esse lugar, ela começa a criar algumas coisas. Mas até então vamos entender que o robô ele é preditivo, ou seja, ele vai prever o futuro com base em informação do passado. Para a gente falar um pouquinho mais a respeito desse tema, vamos simular que a gente vai fazer uma festa de aniversário surpresa para alguém, tá? E aí a gente fala assim, pô, mas Vi, o ser humano é tão complexo, né? Será que é uma boa ideia, meu? Eu não sei se esse negócio de fazer festa é bom. Mas vamos lá, vamos tentar. Daí a gente vai lá, prepara tudo, vamos lá na casa da pessoa, não sei o quê, e aí a gente começa. Vai ter gente que vai falar assim, nossa, eu não gostei. Eu não gosto de comemorar com muita gente. Do outro lado vai ter gente, nossa, eu amei, foi a melhor experiência da minha vida, como você foi cuidadoso, meu Deus do céu. E aí vai ter gente que vai falar, putz, eu não achei apropriado, eu tava tão mal arrumado, eu não gostei, você me pegou depois do treino, enfim. Qual que é o ponto aqui? A matéria humana, ela é muito complexa, né? Então, a aplicabilidade de AI, ela hoje no mercado, ela está muito mais voltada para ciências exatas, né? Então, estatística, matemática, até meteorologia, que não é tão exata, né? Não é exata, mas que tem uma certa propensão estatística daquilo acontecer com base em algumas variáveis e algoritmos, eu vou explicar isso, que são mais fáceis dele serem previstos. Para vocês terem uma ideia, o índice de acerto dessas reais é mais de 90%, assim, 95%. Em matéria de pessoas, a gente não vai passar de 0,38, tá? Mas beleza. E aí, ainda dentro disso, né, o Caio falou bastante, putz, a gente carrega um monte de vieses, né, gente? Então, quando vocês ouvirem, né, bias, é só a palavra viés em inglês, tá? Eu sei que às vezes é uma coisa óbvia, mas não existe óbvio. Então, biases aqui que são os nossos vieses. Como é que a gente atropela, no fim, os nossos vieses, né? Criando algoritmo. E alguém fala, pô, Vi, mas você não ajudou em nada, né? Esse negócio tá muito complexo. Me ajuda aí, eu não tô entendendo nada. Pra vocês terem uma ideia, algoritmo, o meu irmão deve estar aqui na live, ou se tiver alguém da área médica, a área da saúde, alguma coisa do tipo, vai reconhecer que trabalha com a área da saúde, é isso. Os médicos, os enfermeiros, enfim, todo esse público trabalha com algoritmos. O que é o algoritmo? É uma sequência finita de ações que são executáveis e elas visam uma solução. Por exemplo, você recebe uma pessoa que está com gripe. Qual é o algoritmo? Ou seja, qual que é a sequência de ações que uma pessoa médica tem que fazer? Ela vai primeiro perguntar se ela está com tosse, se ela está com febre. Estão entendendo? Isso é um algoritmo. Você vai acomodando algumas ações, essas ações juntas têm que resolver algo. Isso, quando vocês ouvirem, puta, um algoritmo, eles estão falando de algoritmo, é muito... Não é complexo. Aqui daí, obviamente, a gente vai traduzir esse conjunto de ações num código, e esse código vai carregar essas ações. E o Caio estava dizendo isso, como é perigoso a gente operar, né, uma AI, uma vez que ela é 100% formada por um ser humano. Então, se a gente carrega um conjunto de ações enviesado, logo a AI carrega exatamente os nossos mesmos vieses, tá? Ainda mais prático, gente. Vamos mergulhar no nosso mundo de RH, né? Começamos a falar de tech, mas vamos para o mundo de RH. Tudo começa no que e no como. Talvez a galerinha da psico aí vai lembrar disso. O que, de um lado, estamos falando de habilidade, em inglês skill, e do como, competência. Em inglês, competência, acho que é tradução quase que literal, mas enfim. Por que isso é muito importante? Lembram que eu falei que a matéria humana, a disciplina humana, o capital humano é muito difícil de mensurar? Uma vez que ele é muito difícil de mensurar, a academia da psicologia organizacional, que está lá na Universidade de Columbia, na Universidade de Oxford, em Harvard, enfim, essa galera está gastando muita energia para tentar entender, puxa, como que eu extraio a habilidade, né? Qual é a melhor forma, e como é que eu pergunto, como é que eu chego nisso, e no fim, como é que eu acesso uma competência? E aí vocês estão vendo? Me relembra o que é isso? Eu relembro. Assim, habilidade, capacidade adquirida para executar uma tarefa específica.
Pode ser por meio de conhecimento, de destreza, de técnica, e assim vai. E competência, por outro lado, é quando você mobiliza, além da tua habilidade, conhecimento, atitude, valor. Ele vai resolver, isso pode resolver um problema complexo, pode resolver na tua vida, né? Desde, aquela primeira vez, todo mundo aqui já deve ter ido no correio pela primeira vez e alguém falou, né? Você vai pagar, você vai fazer um envio para tal cidade. A gente não sabe o que fazer, né? Hoje em dia tá diferente, mas quem já viveu isso, a gente não sabe, a gente fica perdido lá no correio, não sabe enviar, não sabe preencher, não sabe CEP, não sabe nada. Isso é um pouco da competência. Como é que você vai resolver essa questão toda? Muito interessa a academia, mas mais do que isso tá, mas o como é importante, mas o que é que essa pessoa está resolvendo? E a academia está aqui, tá? O olhar da academia, quando a gente vai aplicar predição de desempenho na matéria humana, está aqui. Isso é tão importante, gente, mas tão importante dentro do mundo da pedagogia, da psicopedagogia, que o governo federal, em 2018, lançou a Base Nacional Comum Curricular, ou BNCC, é muito grande isso, que é uma educação com base em competências. A ideia é equalizar, diminuir a distância do que está acontecendo no aluno que estuda no Porto Seguro para o aluno que estuda no Chiquinha Rodrigues, para o aluno que estuda, esse colégio existe, eu estudei lá, tá, gente? Parece um nome que é brincadeira, mas Chiquinha Rodrigues é um colégio estadual. Do aluno que está estudando na escola municipal, enfim. Então, o que o governo fez? E na linha, né, da academia, vamos definir as competências que hoje mais elevam as pessoas para o sucesso, não levam, tá? Elevam as pessoas para o sucesso. E aí, por que elevar, né? Porque sucesso é uma determinação que às vezes está muito centrada no capital, e às vezes não é isso, né? Sucesso na visão da psicopedagogia, ela está muito mais ligada, inclusive por curiosidade, né? Se você tem um bom discernimento do certo e do errado, se você tem um bom discernimento com base em dados para embasar a tua opinião, e assim vai. Então, isso é tão importante, vocês veem aqui, ó, educação infantil já começa a falar os objetivos de aprendizagem, como é que você vai captar as primeiras competências, no ensino fundamental, assim vai, quais são as etapas que você tem que passar para adquirir algumas dessas competências, mesma coisa no ensino médio, e a gente, por fim, vai para as nossas faculdades. Então, assim, isso é muito importante, e aí que mora a habitação, aí que habita onde a gente vai aplicar AI. Beleza. O que isso tem a ver, né? Fiz a brincadeira do nosso amigo aqui que nunca sai de moda, né? O que isso tem a ver com a temática de AI, né? E vamos lá. Vamos partir do exemplo vamos partir de um velho exemplo, na realidade, que é elencagem de métodos de entrevistas, que é um estudo, cada um desses aqui é um método de entrevista que foi aplicado, um método de investigação de entrevista, de seleção, qualquer coisa do tipo, que foi aplicado na entrada de uma pessoa candidata até, provavelmente, a saída dela, tá? Então, fizeram-se as avaliações e assim vai, até a saída dela. Isso aqui, essa reguinha, ela não é nova, vocês já devem ter visto ela, inclusive ela é de 2009, curiosamente, e ela foi parar lá no livro do Laszlo Bock, e cá estamos falando dela de novo. Ela representa, então assim, no 0, a chance é randômica, é muito difícil da gente acertar, e o 1 é predição perfeita. Tá vendo ali, ó? Onde eu quero que vocês olhem, assim? Eu quero que vocês olhem para isso aqui, ó, work sample e testes de habilidade. Por que só isso? Porque a astrologia, a grafologia, referência, gente. Muita gente usa referência. Estatisticamente é um modelo quase que zero, assim, sabe? Quase que nulo, assim. Ele não funciona, né? É melhor não pedir, porque muito provavelmente você vai carregar viés de alguém, seja positivo ou negativo. Paro de fazer? Não sei, mas fique com essa dúvida, sabe? Fique com essa provocação. Teste de personalidade começa a melhorar, os assessments, enfim, começa a melhorar, exercícios simulados, work sample. Aí você fala, Vi, pelo amor de Deus, o que é work sample? Calma que eu chego lá. Então, partindo do pressuposto que já sabemos o que é uma competência, já sabemos o que é uma habilidade, sabemos que agora precisamos investigar, então, competências de uma pessoa candidata, vamos começar a montar isso, tá? Será que isso é fácil, né, gente? Será que, Vi, você falou ali do work sample, vamos fazer um trabalho simulado, e eu vou explicar o que é isso. Pensa assim, gente, uma hora útil, um mês útil pra gente, o pessoal de RH sabe isso de cor, né? Quantas horas tem um mês de dia útil, de horas úteis? 168 horas. Aí você fala, caramba, é bastante hora, né? Tá, mas e como é que, o que isso tem a ver? Aí vamos à prática, né? Eu tenho o tempo, né? Nós aqui, a gente tem 1 a 2 horas para falar e conhecer uma pessoa candidata.
Eu, Vanessa, Caio, todo mundo que tá aqui, a gente não fica mais do que isso numa entrevista. Se ficar, nossa, é porque a gente viajou, foi. E às vezes acontece, né, gente, da gente do papo mega engajar e a gente vai longe, assim. Mas ele não tem mais tanta efetividade, né? Você não vai concluir algo de melhor pelo tempo ser maior, assim. E até a pessoa candidata, ela vai cansar, né? Qual que é o desafio disso daqui? Então, como é que você pega uma horinha e vamos habitar esse quadradinho, vamos nomear esse quadradinho como competência, tá? Então, você vai tentar extrair alguma competência específica nessa ou essas 2 horas, e eu vou dar o exemplo de uma só. Quando comparado a um mês cheio de uma pessoa que trabalhou, que ela exerceu várias competências juntas, ou ela exerceu essa competência várias vezes durante o mês. Como que é desafiador? Tá vendo como é desafiador isso? Então, o processo de entrevista e o work sample eu estou tentando simular as 168 horas dessa pessoa em 1 hora aqui de entrevista. Como que você faz isso? Então, ao invés, por exemplo, de você perguntar, me diz, Suzete, me diz o que é para você psicologia organizacional. Daí a Suzete vai lá e vai definir. Mas isso não vai medir se ela de fato é a melhor profissional de psicologia. Agora a gente vai lá, Suzete, desenha para mim uma estrutura que conceba os conceitos de estrutura de psicologia organizacional. Pô, daí a gente vai ver se a Suzete sabe como que ela vai fazer para operar, qual é o mecanismo mental dela para ela chegar até lá e assim vai. Então, é aí que eu estou habitando em work sample, tá, gente? Estão me acompanhando até aqui? Então, né? Vamos lá. Então, beleza. Peguei, fiz a investigação dessa capacidade, desse skill, né, dessa habilidade. Ela está lá destacada, eu já sei mais ou menos o que ela representa, mas eu vou diluir um pouco ela. Então, olha, eu vou tentar pegar ela através de uma vivência de trabalho, eu vou tentar descrever quais são as habilidades necessárias para você chegar, enfim, aqui, né, nessa pergunta, ou eu que estou fazendo a entrevista, vou brincar um pouco de simular uma situação do tipo, Vanessa, desenha para mim como que você estruturou o teu time de Talent Acquisition na última empresa. Agora, coloca a variável que você vai fazer 1.000 vagas no mês. Pô, a cabeça da Vanessa vai fritar. Pô, 1.000 vagas é inconcebível. Como assim? Eu não tenho um time para isso. Mas peraí, eu vou desenhar, não sei o quê. E a cabeça vai fritar. É isso que a gente vai tentar fazer no processo de work sample. E no fim do dia será que eu hoje, com essa ferramenta, ela de fato é uma competência que eu vou acompanhar ela durante o processo, ou ela é só uma concepção minha que eu achei que era importante? Então, né, não vou entrar nessa seara, mas vamos assumir que a competência que a gente escolheu ela é uma competência já mapeada pela companhia como uma das competências importantes, e eu escolhi essa competência, inclusive, para eu ir mais a fundo. Poderiam ser várias, tá? Mas estou pegando uma como exemplo aqui. Na prática, o que acontece? A pessoa vai lá, faz o processo seletivo, via a competência dela. Qual outro momento que a gente vê a competência dela acontecendo? Nas interações durante a empresa, né? Ela interage, pô, ela é boa mesmo, inclusive ela é boa nas reuniões, cara, ela tem uma capacidade dialética que é incrível, assim, fala bem, ela é organizada, ela tá calma sempre, ela traz os conceitos com uma certa organização, eu tô adorando ouvir ela, tá uma massagem ouvir ela, e todas as pessoas ficam com prazer de fazer reunião. Vocês já devem ter trabalhado com gente assim, e também o oposto disso, né? Mas já devem ter trabalhado com gente assim. Qual outro momento que você avalia isso e valida, né? Pô, numa avaliação de desempenho. E aí, Aline, e aí você, na avaliação de desempenho, algumas pessoas vão validar isso, né? Pô, tem razão, aquela competência ali de fato é muito forte naquela pessoa. Mas não é nem isso, assim, tá todo mundo corroborando para que essa pessoa entre numa linha de alto desempenho. Tá todo mundo dizendo que ela é muito boa. E aí, você que está fazendo as suas pesquisas, né? Você que é uma pessoa de RH, que está lá fazendo, você que fez a entrevista, talvez você nem fez esse exercício ainda, né? Mas talvez você vá lá nessa reunião, levanta a mão e fala, gente, por um acaso, vocês acham que isso tem a ver com aquela competência que eu avaliei lá atrás? Gente, pode ter certeza que ninguém vai fazer ideia disso. Por quê? Porque a matéria humana é muito carregada de viés, né? Então vai ter gente que vai falar, não, claro que não. Isso aí, ela tá indo bem, porque ela tá indo bem porque ela é muito simpática, ela tá indo bem porque ela é amiga da indicação. As pessoas vão dar N motivos, né? Mas ela começa a acontecer, tá vendo? Pô, ela tá presente. Aí você deixa a pessoa fluir, beleza, dá mais tempo para isso acontecer.
deixa ela durante as interações, né? O ONA aqui, né? Organizational Network Analysis. Deixa ela, de fato, fazer as interações. Se for possível a gente metrificar essas interações, não é o que essa pessoa está falando, mas com quem, né? Para a gente validar, poxa, a pessoa que ela fala é uma pessoa que também representa alto desempenho, ou é uma pessoa que também representa esse tipo de competência? Sim, não. Estamos indo para um caminho de, pô, será que eu estou sabendo já prever? Calma, né? Calma. Possivelmente, numa próxima nota de desempenho, a gente validaria. A constância dessa competência pode levar ela a um alto desempenho. Aí você fala, beleza, agora vai entrar o AI. Tá vendo que até agora a gente tá só, é um trabalho, e aí o Caio falou isso, né? É um trabalho de uma pessoa psicóloga que entende muito da disciplina comportamental, entende muito da disciplina psicologia organizacional, se aprofundou no tema, fez o desdobramento dos valores em comportamentos e competências, e cá está levantando as competências para ver se essas competências são válidas ou não para as estruturas de negócio. A gente não aplicou nada de robô até agora, estão vendo? Agora vai chegar o robozinho. Aí você fala, beleza. E eu vou dar um exemplo, tá? Aqui eu vou colocar esses dados todos. Vamos supor que eu, a Vanessa e o Arionildo, a gente pegou um Excel mesmo e começou a computar lá. Ó, essa pessoa deu essa nota dessa competência na entrevista. Essa pessoa deu essa nota nessa competência na entrevista. E a gente começa a transcrever isso tudo no Excel. E pá, vai um monte. E a gente percebe assim, pô, tem 3 competências que elas têm capacidade para dizer desempenho. E são essas: coordenação, resolução de problemas e aprendizado contínuo. Isso aqui é muito tecnologia, tá? Para uma pessoa de tecnologia ter sucesso na área dela, muito provavelmente ela vai ter que ter essas competências muito, muito bem desenvolvidas. Aí, lembra que eu falei que o papel do AI preditivo, ele é com base no passado, inserir uma porrada de informações e agora eu vou começar a colher. Então eu pergunto, eu insiro esses dados lá no AI, que resumidamente, gente, é uma linha de código com 4, 5 linhas. Juro para vocês que não é complexo, a gente faz até outra live disso para a gente aplicar uma possível linha de código para vocês verem, não é complexo. O máximo que vai assustar vocês é que vocês vão estar navegando numa tela preta, que vai ser provavelmente programação. Mas hoje em dia já dá para pintar lá de branco, já dá para colocar coração, ela não fica tão agressiva lá com aquela carona preta com verde, tá? Parece que tá no filme do Matrix, não é mais assim. Mas beleza, colocou aqui o algoritmo e tal, aí você vai perguntar para o algoritmo, olha, valida então para mim, com base nas competências que mais tiveram sucesso, alguns indivíduos. E aí você insere uma porrada de indivíduos. E eu estou dando exemplo do Excel, tá? Óbvio que essa base, possivelmente, ela vai ser gigante, né? Talvez ela nem dê mais para operar no Excel. Mas você vai lá e vai colocar indivíduo A, indivíduo B, indivíduo C, todas as competências e as competências que marcaram alto e que tiveram alguma relação com desempenho. Esse robô, que agora, com a tua informação, com o teu input, ele vai te gerar o output. Então, isso aqui é AI preditivo. Eu ensinei a máquina a ler com a condição que eu quero. Será que essas competências, quando misturadas com o valor desempenho, elas denotam sucesso? Isso é um AI preditivo. Tá vendo como desmistificou um pouco esse tema, que a gente coloca ele num pedestal gigante? E você pode fazer isso aqui no Excel, gente. Tem a ferramenta estatística dentro do Excel que faz isso daqui. Um monte de ferramenta estatística, mas um monte, assim. O AI, ele virou uma coisa meio sexy, assim, né? Um negócio de, pô, eu trabalho com AI, né? Não sei o quê. E aí você vai ver, às vezes, não é nada disso, né? Às vezes é uma operação de um código mega simples ali. Mas, enfim. O robozinho, então, ele vai pegar todos esses indivíduos e vai te falar assim, achei, o Vanessa, achei. Ó, porque ele não vai falar assim, né, gente? Ele vai mostrar um gráfico lá bem tosco. Ele vai falar assim, achei 2 coincidências, tem 2 competências que eu tenho certeza que elas têm relação com desempenho. Aí é o perigo. Ele vai falar assim, ó, uma delas é resolução de problemas e outra é aprendizado contínuo. Essas aqui, nas diversas situações que a gente avaliou vários indivíduos, elas sempre estiveram presentes nos indivíduos que tiveram um desempenho bom para cima. Aí você fala, pô, isso tá ficando bom. E aí vai ter gente no mercado que falou assim, achei a fórmula de predizer desempenho. Aí que é o perigo. Porque não necessariamente, né?
E aí você tem que fazer várias investigações ainda causais, do tipo, beleza, o algoritmo que eu ensinei, ele fez uma validação, ele fez uma sequência de ações e saiu dele uma resposta. Aqui estão as competências que são mais valiosas. Aí você fala assim, pô, tá, mas será que isso, da forma que a gente perguntou, é a melhor forma? Sabe quando a gente está usando o ChatGPT e a gente acha que ele é meio burro, assim? É igualzinho com a AI preditiva, gente. Se você perguntar errado, ou seja, se você imputar errado, ele vai te responder torto. E se você não souber fazer essa leitura, você vai sair divulgando que você tem um AI preditivo de desempenho, quando na realidade é uma grandíssima furada. O que aconteceu foi, a gente da empresa acabou que coincidiu que a gente pegou um grupo de pessoas que entraram formados já, com algumas competências já formadas, porque a gente aportou mais grana nesses cargos, e aí, curiosamente, essas pessoas deram alto desempenho. Ou seja, meu ponto com vocês é cuidado. Por isso que o nosso papel da psicologia, da administração, ele é 500% importante na aplicação de metodologia analítica dentro do RH. Não existe ciência de dados dentro do mundo do RH sem o psicólogo. É impossível, tá? Sem o administrador que manja de psicologia organizacional e assim vai. E, dito isso, né, para fechar aqui, para ver se vocês pegaram. Então, assim, 2 modelos no mercado hoje. Agora sim vou fechar o que é o ChatGPT. AI preditivo, todo mundo pegou até aqui. Ou seja, insiro um histórico, mostro as variáveis, coloco as variáveis que eu quero testar e validar e coloco uma variável-chave do tipo, eu quero cruzar isso com desempenho, quero cruzar isso com felicidade, eu quero cruzar isso com... E aí tem inúmeros exemplos, né, gente? Se eu beber 200 litros de água todo dia, será que eu vou emagrecer? E aí talvez a AI vai dizer que sim, né? Mas você está intoxicado de água, entendeu? Não é porque a água faz bem. Então depende, né? Tem alguém no meio tem que manjar para não fazer uma besteira. Então assim, para fechar os exemplos. Preditivo, com base no histórico. A candidata Fernanda, a candidata Gabriela tendem a ter um bom desempenho para apresentar as competências A e B bem avaliadas. Qual que vai ser o exercício nosso, sendo um time de Talent Acquisition, ou um time de RH, um time de desenvolvimento? Vou enfatizar o desenvolvimento e a busca de pessoas competentes nesse modelo. Qual é o perigo? Você não cometer um equívoco de viés. Mas, né, isso bem trabalhado, isso bem orientado e, de novo, desmistificado, você faz um belo de um baita de um trabalho e consegue uma grandíssima conquista com um negócio que, né, chama mega bonito, mas no fim do dia a gente consegue operar. Onde entra o AI generativo, né, gente? Que é o que o Caio estava falando. E o que é o AI generativo? Então, pensa assim, enquanto um está me falando, essa e essa foram bem por conta dessas competências, o generativo já vai falar assim, ouvi que, sabe o que é o seguinte, essas candidatas, eu estava observando aqui, ele tem um negócio que é um pouco criativo, tá? E é muito difícil usar a palavra criatividade no robô, porque ele implica num processo minêmico, misturado com adrenalina. O robô não tem isso, né? Mas ele tem capacidade, vamos colocar assim, ele tem uma proatividade. Ele coloca essas variáveis todas em conjunto e cruza ela com algumas outras que você nem pediu. Ele te devolve, olha, essas candidatas, eu estava vendo, elas gostam de empresas inovadoras. Isso é uma coincidência que eu achei aqui. Estou dando um exemplo bem tosco, tá, gente? E aí, eu aqui, no meu robozinha, né, criei uma descrição de cargo já baseado no modelo dessas pessoas candidatas. Isso tende a chamar mais pessoas candidatas para o processo, parecidas com elas. Aí você fala, nossa, isso é muito louco. Estão entendendo? Agora, o salto entre preditivo e generativo é muito longo, gente. É isso, vocês viram os bilhões de dólares que a Microsoft investiu, que, né, Google está investindo agora no Gemini e assim vai. Então, assim, desmistificando e também colocando cada coisa no teu lugar. Chegou o momento da gente já operar AI criativa dentro do RH? Não sei, acho que a gente ainda está aprendendo a operar o chat GPT. Vocês entendem? A gente está tentando ainda decifrar como é que a gente extrai o melhor dele. E a gente está ainda entendendo, enquanto companhias,
putz, será que essa é a melhor forma de investigar uma competência? Será que eu sei investigar competência? Será que eu já estou pronto enquanto RH para fazer essa investigação? Então, é aí que mora o nosso lugar, tá, gente? Eu vou deixar um videozinho aqui por último, para vocês, pelo menos da minha parte, aqui ainda não vai encerrar, mas pelo menos da minha parte, para sensibilizar um pouquinho vocês e vocês verem. Ele é bem ilustrativo mesmo, mas como é que roda mesmo? Quais as possibilidades de você brincar com AI, com algoritmos, né? E aí eu não estou falando de tecnologia, algoritmos seja um conjunto de ações para você poder mapear melhor uma pessoa e assim vai. Então, eu vou deixar esse videozinho, ele tem áudio, me digam se ele vai funcionar bem, provavelmente vai, eu testei com o Caio aqui, mas tudo acontece, né, gente? Esses computadores têm vida própria, né? Não são AI, mas têm vida própria. Ó, me digam se vocês estão vendo minha tela de novo, já estão, né? Já. Agora eu vou dar play aqui e vou maximizar. Eu falei que ia dar ruim. Deixa eu fazer vou apresentar aqui. Ai, meu Deus, o que é isso, pelo amor de Deus? Dá para ouvir? Dá sim. Gostaram? Então, assim, né, o resuminho do vídeo é basicamente a gente não gosta de misturar, né, pessoas com números. E a gente nem pretende, né? Somos pessoas da área de humana, a gente está aqui feliz da vida, a gente gosta de abraçar, a gente gosta desse calor, enfim, mas também precisamos unir matemática, conceitos mais básicos, né? Lógica, lógico-matemático, estatística com a matéria humana. E uma vez que isso é unido, vocês viram aí o exemplo, né, bem simples que eu tentei trazer hoje, dá para trazer uma grandíssima de uma entrega. Então, assim, live de hoje, gente, acho que, né, para pelo menos fechar a parte apresentativa aqui, ela era justamente, acho que essa pegada, para vocês entenderem um pouquinho como que está a AI no momento do mercado atual, que é um pouco do que o Caio levou vocês, e eu aqui um pouco de, tá, vamos ver na prática, e aí, né, como que é esse negócio, o que que ela faz, como que eu imputo, e assim vai. Então, me digam aí com as reaçõezinhas, textos, se vocês gostaram, se ficou claro, querem continuação disso um dia, para a gente ter um mini censo aqui, né, cara? Para a gente ver se vocês curtiram. Total. E agora, pessoal, a gente realmente quer abrir, antes da gente ir pro nosso sorteio, dúvidas, questionamentos, quer compartilhar alguma coisa sobre o tema, compartilhar alguma experiência, fiquem à vontade. Vocês podem tanto abrir o microfone quanto colocar no chat. Obrigado, galera.
O silêncio significa que foi ótimo, gente. Espero eu, né? Se Deus quiser. Mas que bom. Que bom, que bom. Então, assim, eu e Caio, a gente tá se unindo, né, Cá, pra gente fazer mais vezes isso, pra gente, inclusive, né, sensibilizar mais vocês, mais pessoas, mais áreas, enfim, mais lideranças. E aí, né, existem ambientes em que isso já é falado, mas não é praticado. Existem ambientes em que isso é muito bem visto, mas está numa distância muito grande. E aí, esse tipo de conteúdo é para aterrissar um pouco vocês, sabe? De, pô, talvez dá, assim, vou me aventurar, sabe? Então, pinga a mim, pinga o Caio, troca com a gente mesmo, sabe? Acho que a ideia é aproximar um pouco um negócio que está no hype muito grande e a gente aqui olha para isso e fala, nossa, eu tô à luz de distância. E vocês viram que não, assim, não tá à luz de distância, vocês contam com muita coisa na internet, inclusive, né, alguém falou ali, uma profissão que vai pegar, né, como é que você opera um prompt de comando para operar o GPT, né, o que é um prompt de comando? Como que você pergunta para o chat GPT para extrair o melhor dele? E aí, olha que curioso, né, eu estava fazendo esses testes esses dias, existe uma forma, inclusive, de você perguntar para o chat GPT qual é a melhor forma de perguntar para ele melhor, ele ou ela, né, para ele ou ela é melhor responder. Então, tá vendo? Com um pouquinho de criatividade, você vai quebrando algumas barreiras, né? Então, ao invés de vocês só perguntarem pro chat GPT, antes de perguntar, pergunta como perguntar. Eu falo assim, oi, eu me chamo... Oi, não precisa dessa formalidade, né? Mas, oi, como eu posso perguntar para você me ajudar numa apresentação? Eu preciso dela completa. Aí você vai ver que o chat GPT vai devolver para você um prompt. É só seguir. Aí você segue o prompt para ele e volta. E vai que vai. Entenderam? Boa. A Jussara tá com a mão levantada. Jussara, você quer fazer algum comentário? Acho que foi sem querer, Cacá. Boa, tô vendo os comentários aqui no chat também. Pessoal elogiando aqui, também falando, vai que a gente possa usar esse modelo também para política, né, para selecionar os governantes, imagina. Bom, eu vou voltar aqui a minha tela, eu já vou deixar também no chat algumas informações paroquiais para a gente poder fazer o sorteio, tá? Então, como vai funcionar? Na verdade, não é bem um sorteio, isso aqui é um quiz de competição. Então, a gente vai usar o Mentimeter, que é um site bem famosinho aí para a gente fazer esse tipo de concorrência entre vocês. Eu vou voltar aqui a minha tela, já deixei no chat, então vocês podem acessar o Mentimeter tanto com o código que eu deixei, ou também, quem preferir, vocês podem acessar com esse QR Code que está aparecendo agora na tela. Só você apontar a câmera do seu celular para ele, que aí você já abre. Ou, se preferir, é só abrir o menti.com e digitar o código que está aí na tela de vocês. Na hora que você chegar na página, ele ainda vai estar em branco, porque ainda não abri. Então, eu vou primeiro esperar vocês entrarem para a gente poder fazer o nosso quiz, tá? Então, já vou colocar aqui na tela. Então, vou esperar o pessoal entrar. Aparentemente, o Henrique falou que não tá entrando, cá. Agora foi. Foi? Perfeito. Dá mais um minutinho para ver se o restante entra também. Ótimo, então vamos começar. Ó, basicamente, vocês vão ter 3 perguntas. Elas são totalmente baseadas em relação ao o que a gente apresentou agora, então tanto a minha palestra quanto a do Vitor, então, para ver também quem estava bem aí prestando atenção nos conteúdos. Informação importante: as 3 perguntas, na hora que aparecer, você precisa responder. Elas podem ter mais de uma opção correta, tá? Então tem pergunta que é múltipla escolha. E além disso, quanto mais rápido você responder, mais pontos você ganha. Então a cada pergunta eu vou mostrando também como é que tá o ranking, tá? Lembrando que o primeiro lugar ganha a bolsa de 35% da certificação de Talent Acquisition e o segundo lugar ganha um livro autografado. Vamos lá. Primeira pergunta. São vieses de recrutamento. Eu apresentei. Aqui pode ter mais de uma correta.
Bora que vocês têm 15 segundos para responder. Vamos lá, 3 segundos. Vamos ver quem acertou. Opa, peraí, mostrar o ranking aqui. Bom, ele não quer mostrar o ranking, mas vamos para a segunda que ele deve já aparecer. Não é um dos cenários sobre o futuro de IA que eu mostrei. Lembra que tinha 4 cenários lá. Três segundos. Muito bem, a maioria acertou. O cenário negacionista não tinha lá nos 4, né? A gente tinha o cenário otimista, o pessimista, tinha o duvidoso e o pragmático. Vamos ver como é que está o ranking por enquanto. Boa, ó. Rai está em primeiro lugar, o rei. O Luiz está em segundo, a Suzete está em terceiro. Os demais, essa terceira pergunta, ela vale mais pontos, tá? Então vocês ainda têm chance de passar quem está em primeiro lugar. Terceira pergunta e última. Para formar uma base de dados sólida de pessoas, capaz de predição em algum momento, é importante trabalhar com... Isso daqui foi o Vitor que falou. Três segundos. Essa daqui era meio pegadinha, né? Habilidades era a resposta certa. E é comum, porque assim, no próprio... A gente até falou sobre isso, né, Vitor? A diferença de competência para habilidade, isso gera muita confusão. Muito. Vamos ver se trouxe um plot twist aqui. Opa! O cake. Vamos ver quem é, Quem é a pessoa cake. Ó, a pessoa... Esse aqui é o maior plot twist aqui da história, hein? A pessoa cake passou e em segundo lugar ficou Rai. Quem que é a pessoa cake? Só pra gente saber. Talvez nem ela saiba, esse que é o ponto, cara. Tem uma possibilidade da pessoa cake não saber que é cake, né? Elaine Leite é a cake? Elaine. Lan, tá Boa. por aí? Parabéns, Luiz. Boa. Bom, a Lan já fez a certificação, então, Lan, se você quiser, enfim, passar a bolsa para alguém, ou se você quiser repetir, escolha é tua, tá? E quem que era a segunda pessoa? Rai, Rei? Quem é essa pessoa? Raíssa, muito bem. Boa, Raíssa. Então, o que eu vou pedir? Não sei se você me tem no... Pode passar pro terceiro, a Elaine falou. Quem que estava aqui no terceiro? Deixa eu só ver. Terceiro é o Luiz Henrique Diniz. Tá por aí, Luiz? Cadê Luiz? Luiz tá por aí. Então, ó, Elaine te passou a bolsa, tá? De 35% aí da certificação. Então, tanto Raíssa quanto Luiz, eu vou pedir para vocês me procurarem no LinkedIn ou no celular, a maneira como vocês preferirem. Eu vou deixar o meu LinkedIn aqui de novo, tanto o meu quanto o do Vitor. Me procurem, que aí eu oriento vocês em relação a tanto a bolsa quanto ao livro, tá? Vou deixar aqui, ó. Boa, Vitor, já deixou aí. Já vou aproveitar, deixo do Vitor também. Quem quiser se conectar aí comigo, com o Vitor no LinkedIn, fiquem à vontade, tá? Então, parabéns aí para a Elaine, que ficou em primeiro, passou a bolsa aí para o Luiz. Parabéns também para a Raíssa, que pegou o livro, tá? E aí, ademais, a gente queria super agradecer a participação de vocês, inclusive quem depois vai assistir a versão aí gravada, tá? A gente realmente espera que vocês tenham gostado do conteúdo, e a gente procurou trazer realmente um conteúdo não só conceitual, mas uma coisa mais aterrissada, mais pé no chão, porque a gente sabe que quando esses conteúdos eles são falados em palestras, eventos, congressos, geralmente fica uma coisa muito do tipo, nossa, ou o mundo vai ser dominado pelas máquinas, né? Fica uma coisa meio cenário muito otimista ou cenário muito pessimista. E a gente trouxe que existem, inclusive,
outros cenários para a gente considerar que estão sendo estudados na academia. Vitor, para fechar, palavras finais? Eu vou só. Eu quero ver se eu entendi a pergunta da Márcia ali, Márcia. Me ver se eu entendi, para todo mundo pegar. A Márcia perguntou assim: estou tendo alguns pacientes na clínica e muitas das pessoas se sentem inseguras com o IARH. Visto que há questões muito íntimas que poderiam ser vistas como abaixo dos critérios, como sensibilizar profissionais para esses temas, né? Experiência individual diante de algo mais técnico. É isso? É isso, Márcia? Eu entendi, tá? Se eu entendi, acho que existe uma sensibilização que é, primeiro, um pouco disso, né? Que é aterrissar um pouco, né? E dizer que não é um. De repente, essas coisas não ganham vida, né? Da noite pro dia, elas nem têm vida, né? Mesmo essas mais avançadas, algumas delas já conseguem, enfim, né? Ter uma operabilidade quase que autônoma, mas ainda assim, guiada e comandada por uma pessoa, não tem jeito. E tem um lugar, Márcia, que talvez é o lugar da psicologia clínica, que eu não sei se vocês concordam, né? Mas trabalhar com robotização no geral, ele gera muita ansiedade nas pessoas, né? As pessoas, elas ficam ansiosas e fica uma sensação de, será que se eu deixar minha câmera ligada, tem alguém me observando? E aí, né, no mundo um pouco mais psicanalítico, a gente colocou muito mais em voga as paranoias, né, por si só. Então, a gente tem a sensação de que, né, o celular, a gente fala alguma coisa no celular, aparece a propaganda do que a gente falou. Todo mundo já viveu isso aqui, né? Você fala McDonald's, passa uma hora, teu celular, de repente, aparece uma propaganda do McDonald's. Então, assim, existe um lugar nosso de fato, sensibilizar e acalmar, sabe, Márcia, de acolher e também dizer, olha, calma, né, isso ainda não tem um potencial de te fazer mal, muito pelo contrário, isso é usado, assim, 99% dos casos, isso é usado para gerar capital, né, para gerar venda, para gerar engajamento de venda e só, assim, é uma terra meio sem lei, né, por enquanto, mas vocês estão vendo, né, existe muito projeto para as operações de AI elas ficarem mais regularizadas, né, e o que significa regularizar, né? Será que as respostas que essa AI dá, né? Por exemplo, o exemplo que o Caio deu ali, né? Desenha uma mulher na periferia sobre a arte gráfica da Disney e ele apareceu uma arma, né? Isso em tese é crime, né? Um crime cibernético, assim. E aí quem que você pune, né? Você não pune ninguém, porque ela não tem vida, né? Mas algo tem que ser feito, né? Você tem que mudar os prompts, tem que mudar a base de comando dela e assim vai. Então, o lugar que eu quero chegar é um lugar meio novo mesmo, tá, Márcia? Ele vai gerar uma insegurança, vai gerar ansiedade, não é à toa, né, acho que hoje o número de casos na ansiedade e depressão no Brasil aumentaram demais, né, no mundo, mas no Brasil também demais, né? A gente vive um duopólio político, né, e o Caio falou disso, né, as deepfakes estão muito em jogo. Então, você não sabe se o que você está vendo de fato é um vídeo da pessoa, ou se de fato é um material montado, ou se é um recorte de uma reportagem que alguém fez, enfim. O nosso mundo, ele está exigindo muito mais crítica de nós, né? E aí pensa como capacidade de carga das pessoas, né? Tem gente que não aguenta esse tanto de carga de estresse, né? E aí cara, tem os pequenos surtos, né, de ansiedade. Então, assim, minha dica, Márcia, é você ter essa conversa que a gente está tendo, assim, né? De ouvir, sensibilizar e trazer para um real, assim, tirar um pouco isso do imaginário, sabe? O que é AI, né? AI não é um bicho que vai te seguir, sabe? Aí é uma série de comandos que alguém ensinou e ele está com base nesses comandos tentando vender. Basicamente, a AI está sendo aplicado para isso. Tem AI meteorologia, claro que tem. Tem AI, como o Caio trouxe ali, né, os exemplos. Tem AI tentando melhorar processos dentro de empresas, obviamente, mas vocês vão ver, na ponta final, é sempre capital financeiro. Assim. Muito dificilmente, né, hoje, tem segurança lá, vendida no Tesla, tal, claro que tem. Mas, no fim, a AI está lá para vender o carro. Garantir segurança é um ganho colateral, assim, obviamente é obrigatório, mas é para vender o carro, que é um carro autônomo e você ter a tua independência. Então, assim, no frigir dos ovos falei muito, né, mas acho que é aí que habita, mais ou menos, tá, Márcia? O papo. Inclusive, eu vou deixar até uma indicação, pessoal. Tem um filme que acabou de ser lançado no Netflix, chama O Mundo Depois de Nós, com a Julia Roberts. E um dos panos de fundo do filme é justamente inteligência artificial. Recomendo bastante aí o filme, porque ele fala de um cenário mais utópico, mas que do que a gente está vendo na academia é o que o pessoal ali do cenário mais pragmático também acredita, tá? Então, super recomendo esse filme que está na Netflix.
Bom, ademais, super obrigado pela participação de vocês. Espero realmente que vocês tenham gostado aí do conteúdo. A gente depois vai disponibilizar tanto os slides quanto a gravação para quem participou e também para quem não pôde participar.